Olá, pessoal! Aula de hoje, produção textual. Algumas dicas de como escrever um bom texto. A produção de texto é o ato de expor por meio de palavras as ideias sobre determinado assunto. Por que pessoas que escrevem bons textos conseguem se expressar melhor? Porque elas têm o hábito da leitura. Ler é essencial para produzir um bom texto. Enquanto estamos lendo, estamos ampliando o nosso vocabulário e, dessa forma, o nosso universo interpretativo. Quando nós lemos, nós temos outras ideias, novas ideias para produzir um texto. Com o ato da leitura, estamos aumentando a nossa capacidade de entender melhor tudo o que nos rodeia. Por isso, da insistência de ler livros, 2 livros, pelo menos 2 livros por bimestre, mas o que vocês leem fora disso, nas outras aulas, nos jornais, nas revistas, no próprio WhatsApp, ajuda a produzir novas ideias, a criar bons textos. Nós temos 5 tipos de textos. Para construir um bom texto, é necessário saber qual tipo se encaixa no que estamos pretendendo escrever. Nós temos o tipo dissertativo, que ele defende uma ideia sendo um texto argumentativo e opinativo, ou seja, eu vou argumentar, eu vou dar o meu ponto de vista, a minha opinião a respeito daquele tema. São exemplos, artigos, resenhas, ensaios, monografias e etc. A estrutura do texto dissertativo. A introdução, que é onde nós apresentamos o assunto proposto e preparamos o leitor para o mesmo. O desenvolvimento, que é onde nós vamos desdobrar o assunto, fazendo a proposta da introdução parecer coerente. E a conclusão, fechamento do nosso texto. O texto narrativo, o nome já diz, ele narra fatos, ele narra acontecimentos ou ações de personagens num determinado tempo e espaço. Por exemplo, as crônicas, as fábulas, as novelas, os romances. Nós estamos contando algo, né? No descritivo, já diz o nome também, ele descreve objetos, pessoas, animais, lugares ou até acontecimentos. Como exemplo, nós temos os relatos, os diários, as biografias, os currículos. O texto injuntivo, que ele aparece hoje para nós, é um texto instrucional, ou seja, eles explicam como realizar algo. As receitas, bula de remédio, manual de instruções, algumas propagandas, são os textos injuntivos. O texto expositivo, ele apresenta um tema, um conceito ou uma ideia. São os seminários, as conferências, as palestras, as próprias enciclopédias. Então, eles vêm com um tema, um conceito, uma ideia, para a gente poder entender a respeito daquilo. Como produzir um bom texto? Para que um texto seja considerado bom, o importante é conhecer o tipo e o gênero do texto. Além disso, é essencial não fugir do tema pedido e, sobretudo, cumprir as regras gramaticais. Não fugir do tema é escrever aquilo que foi pedido. Então, se é pedido para vocês falarem a respeito da economia nos dias de hoje, obrigatoriamente nós temos que falar sobre isso. Vamos fazer uma leitura a respeito e vamos escrever a respeito disso. Não podemos escrever a respeito do carro fazendo barulho na minha rua. As regras gramaticais, prestar atenção na concordância verbal, na concordância nominal, na acentuação gráfica, que mudou bastante, né? Nós tínhamos as palavras ideia, geleia, assembleia, que eram acentuadas, hoje não são. Algumas palavras que eram escritas com hífen, hoje não são, e vice-versa. Pesquisar sobre o tema antes de escrever o texto é muito importante para dar consistência e mais propriedade à argumentação textual, agregando valor maior ao texto. Então, não sei o assunto que foi solicitado, então nós precisamos pesquisar, fazer leituras, não copiar as ideias dali, mas entender a respeito daquele tema que foi solicitado.
Que fique claro que não existe uma fórmula mágica para produzir um bom texto. Nós temos estratégias para melhorar a produção, mas uma fórmula, escreva assim, escreva assado, isso não existe. Nós temos algumas ideias para melhorar essa produção. A coerência é uma característica textual que está relacionada com o contexto, ou seja, ela significa a relação lógica entre as ideias expressas, de forma que não haja contradição no texto. Ser coerente é não ser contraditório, ou seja, não ficar mudando de ideia no decorrer do texto. A coesão, por sua vez, está relacionada com as regras gramaticais e os usos corretos dos conectivos, das conjunções, das preposições, dos advérbios e dos pronomes. Então, coesão e coerência, elas andam lado a lado. Eu preciso ter as duas coisas para poder produzir um bom texto. A estrutura textual, as etapas básicas para a produção do texto. Tema e título. O tema e o título são coisas diferentes. Às vezes a professora dá o tema e vocês perguntam se podem utilizá-lo como um título, né? Não, não pode. O tema, ele representa o assunto que vai ser abordado. Por exemplo, bullying. O título é o nome dado a esse texto, como, por exemplo, o bullying e suas complicações na educação. Introdução. A introdução ou apresentação do texto, também chamada de tese, é de suma importância, pois são nos primeiros parágrafos que o leitor vai ficar interessado em ler o restante do texto. Se a minha introdução ela não está interessante, a pessoa já fica desanimada para continuar a leitura, né? Portanto, é o momento em que você irá instigar o leitor, você vai conquistar o leitor a fazer a leitura do seu texto, né? Sendo essencial pontuar as principais informações que serão desenvolvidas no decorrer do texto. É lá na introdução que vai aparecer os pontos principais que eu vou escrever ali. Sobre o que eu vou escrever. Desenvolvimento. Após escrever a introdução, o segundo momento da produção do texto é o desenvolvimento. Lembram que lá no início do ano nós conversamos que o nosso texto ele teria 4 ou 5 parágrafos. Nós teríamos linhas aí de 4 a 6, 7, no máximo 7 linhas cada parágrafo. Então, nós teremos o primeiro parágrafo, é a introdução, o segundo, o terceiro e o quarto são o desenvolvimento e o quinto, a conclusão. Se você escreveu 4 parágrafos, o segundo e o terceiro serão desenvolvimento. Se você escreveu mais, segundo, terceiro e quarto. Aqui no desenvolvimento, o escritor irá argumentar e oferecer os dados e informações obtidas na pesquisa e fazer uma reflexão sobre o tema abordado. Normalmente, vocês recebem um texto para poder escrever sobre ele, em cima daquelas informações que o texto está passando para vocês, né? E a conclusão, finalizar o texto é tão importante quanto começá-lo. Então, não pensem, já estou terminando, eu posso concluir de qualquer forma. É a mesma coisa de ler um livro que estava muito interessante e chega no final e tem aquela conclusão nada a ver, né? Ou uma conclusão que deixa a gente pensativo, ou que a gente não gosta, acaba não gostando. Então, finalizar é muito importante, é tão importante quanto começar esse texto. Certo? Então, aguardo vocês na aula de redação sexta-feira, que é o momento em que eu vou passar as atividades de produção textual. Um beijo e até lá!